Lula da Silva acaba de receber a pior notícia e entrou em desespero. Não só o Lula, né? Mas a equipe de campanha do Lula, o PT, o governo Lula, a esquerda, estão todos devastados com uma notícia bombástica que acabou de ser confirmada aqui agora, direto de Brasília. Eu vou trazer essa bomba que atingiu o Lula em cheio. E o desespero tomou conta geral, gente, tá? Claro, além dessas outras várias informações. Eu só vou confessar uma coisa pra vocês aqui no início, gente, tá? Que esse vídeo aqui tá trazendo uma pancada atrás da outra. Inclusive, senador da República acabou de explodir a maior bomba contra ministro Alexandre de Moraes. Senador da República teve acesso a uma informação privilegiada. Ele descobriu, inclusive veio correndo para dar aqui uma entrevista para revelar isso para o Brasil inteiro, tá? Senador da República acabou de explodir a maior bomba contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E é muito mais grave do que vocês imaginam, gente, tá? É bombástico. E eu não sei não, gente, tá? Desse senador começar a ser perseguido depois dessa revelação bombástica que ele acabou de fazer contra o ministro Alexandre de Moraes. Vocês, gente, tá? Todos vocês vão ficar de queixo caído com o que ele acabou de revelar aqui sobre o ministro Alexandre de Moraes. Além dessas outras várias informações. Gente, quero fazer um convite muito especial para todos vocês que estão do outro lado mentindo. Eu quero convidar vocês a fazerem parte da nossa família. É muito importante para você ser um cidadão bem informado, que jamais será escravizado. Convido você a fazer parte para ficar muito bem atualizado. Para você se inscrever, ó, é simples, rápido, fácil e automático. Quer saber como? É só você olhar aqui embaixo da sua plataforma, ou tá de cá ou tá de cá. Em algum lugar aí vai estar a palavrinha aí, vai ter uma palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se. Se tiver assim é porque você não está inscrito aqui no nosso canal. Sabe o que você vai fazer? Isso aqui, ó. Clicar em cima, na hora, automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Vamos lá, pessoal. E já de início aqui, triste notícia. O aliado do Lula, gente, o Jacques Wagner, segundo aqui o portal de notícias UOL, o Jacques Wagner deixou a liderança do governo muito magoado, extremamente magoado e cobrando defesa de aliados. Então, segundo aqui a imprensa, eles descobriram que o Jacques Wagner está muito, muito chateado, extremamente magoado por ter sido praticamente obrigado a pedir para sair do governo. Porque se ele não fizesse isso, o Lula ia ser obrigado a dar um... Aí ele ia sair assim, bem desmoralizado. Mas a informação que acabou de chegar é que ele tá muito magoado. E o grande problema, gente, tá? Vocês têm noção do que uma pessoa magoada é capaz de fazer? Sei não, gente, tá? Eu acho que esse é o motivo do desespero de alguns aliados do Lula. Jacques Wagner é um aliado do Lula de quase 50 anos da política. Eu imagino que Jacques Wagner deve saber de muita coisa ligada a Lula da Silva, né? E Jacques Wagner magoado, isso não deve ser bom pro Lula, né? Não deve ser bom. Jacques Wagner, do PT da Bahia, deixou o cargo de líder do governo do Senado a contragosto. É o que eu sempre disse para vocês. Ele não ia chegar lá e falar, não, gente, tô entregando aqui minha liderança. Claro que não. Ele foi convidado a se retirar. Primeiro falou, ou você sai por livre e espontânea vontade, ou você vai sair por pressão, né? Ou você vai ser enxotado dessa liderança. Ou você sai por livre e espontânea vontade, ou você vai ser enxotado dessa liderança. Eu acho que basicamente foi esse o recado que deram pro Jacques Wagner, por isso que ele deve ter ficado tão magoadinho assim, né? Então, Jacques Wagner deixou o cargo de líder no governo do Senado a contragosto e magoado com aliados do quais cobrou uma defesa de sua trajetória na política, inclusive do presidente Lula.
magoado porque o Lula não fez. Vocês viram o Lula em algum momento fazendo a defesa do Jacques Wagner? Depois de quase 50 anos de aliança, vocês viram em algum momento o Lula falando o nome do Jacques Wagner? Claro que não, o Lula tá caladinho. Porque ele sabe, o Lula já começou a cair na pesquisa lá no Nordeste. Se o Lula falar um A, se ele pronunciar o nome do Jacques Wagner, vai ser milhões de votos que o Lula vai perder. E o Jacques Wagner tá extremamente magoado com o Lula. Tá aqui, gente, ó, tá aqui. Inclusive do presidente Lula. Ele pede que façam uma defesa dele, da sua trajetória política. Inclusive Lula. Porque na época, segundo ele, na entrevista agora recente, na época que o Lula tava na pior, porque para ele a situação do Lula tava mais suja do que a dele, né? Tava pior do que a dele. Na época que o Lula tava na cadeia, ele tava lá do lado do Lula, né? E agora que ele que tá na pior, o Lula simplesmente abandonou o cara. O que o Lula fez? Pulou do barco pro Jacques Wagner afundar sozinho. Mas a pergunta que fica é, o Jacques Wagner tá caindo. Será que ele não pode dar uma doida e cair atirando para todo canto? Sei não, gente. A gente sabe o que é capaz uma mulher magoada, o que é capaz um homem magoado, principalmente o Jacques Wagner, que deve ter muita informação privilegiada do Lula. Lula fez o que costuma fazer nesses momentos, deu tempo ao tempo, né? E até agora não pronunciou. Em nenhum, pelo menos que eu tenha visto, tá? Se vocês viram, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou até procurar, porque até agora eu não vi em nenhum compromisso, nenhuma audiência, nenhum palanque, nada. Nenhuma entrevista, o Lula nem tocou no nome do Jacques Wagner. Porque nesse exato momento, o nome do Jacques Wagner está mais sujo que puleiro de galinha. E aliados do Lula já consideram que Jacques Wagner é um morto político, né? E o medo é do Jacques Wagner enterrar o Lula junto. Essa é a grande preocupação. Inclusive tem mais uma preocupação aqui para o Lula, tá? Deixa eu trazer um vídeo aqui que explodiu nas redes sociais, e quando explode é porque deve ter um motivo, né? Gente, a tragédia, o deputado Gustavo Vitorino provando a tragédia que o Lula é para o Brasil. Eu acho, será? Eu fico pensando, se o esquerdista assistir esse vídeo aqui, será que ainda vai votar no Lula? Vai ter coragem de votar no Lula? Eu acho que não. Vocês vão entender, vejam só. O Lula gastar mais de 1,3 bilhão no cartão corporativo do Palácio do Planalto não é importante. Aí, consultado, veio a Secom. É sempre a Secom, né? Ah, mas esse dinheiro foi usado nas enchentes. Como assim? Cartão corporativo da Presidência da República usado para enchentes? Então vejam vocês que a desfaçatez não tem mais limite. Bom, seria fácil. É só levantar o segredo que o Lula botou de 100 anos nos gastos dele da Janja. Aí a gente saberia, porque o Bolsonaro levantou o segredo. E a gente sabe direitinho do Bolsonaro o que foi gasto. Tá lá descrito, Tribunal de Contas da União, no site Transparência, tá lá. Hospedagem, viagem, alimentação. E o Lula veio com essa e não abre mão. Mas parece que ele, nem o Tribunal de Contas, nem o STF vai obrigar a levantar o segredo de justiça, o segredo que foi colocado no cartão corporativo. O Lula gastar mais de 1 bilhão... É o sigilo, né, que o Lula tanto criticou nos debates presidenciais, né? Ele criticou o Bolsonaro. Pra que tanto sigilo, Bolsonaro? Aí aquela promessa. Se eu for presidente da República, eu vou acabar com o sigilo. Vou acabar com o sigilo. Nossa, gente, tá? Isso é que é uma vergonha. Então, os gastos do cartão corporativo de quase 1,4 bilhão, o Lula colocou no sigilo. Afinal de contas, né? Por que vocês querem saber dos meus gastos? Porque esse dinheiro é nosso, Lula. Esse dinheiro que você torrou com cartão corporativo, 1,4 bilhão, é dinheiro nosso. Que ao invés de você estar torrando, basicamente como se não houvesse amanhã, com a Janja, com aquele bando de ministros inúteis,
Levou 120 pessoas lá para a China, aquele bando de inúteis, tudo, né, pago com o nosso dinheiro. Você não cansa de torrar o nosso dinheiro, né, Lula? Por isso você quer continuar no poder, né, se perpetuar no poder. Colocou no sigilo, né? O dinheiro é nosso, mas a gente não tem o direito de saber o que você fez com o nosso dinheiro. 1,4 bilhão, e a gente não pode saber o que você fez, com o que você gastou. Não pode. Isso é inaceitável, gente, tá? Eu penso da seguinte forma: tudo que diz respeito a dinheiro público não pode ser colocado no sigilo. É só uma humilde opinião. Por isso que tem que fazer uma reforma, né? Nas leis do Brasil. Tudo no que diz respeito a dinheiro do contribuinte, dinheiro de impostos, dinheiro público, não pode ser colocado no sigilo. Para mim, teria que ser assim. Vocês concordam comigo, gente, tá? Gastou, sei lá, 100 mil numa viagem X, tudo transparente. Gastamos com isso, isso, isso e isso. É o mínimo. É o mínimo, gente. O povo quer saber o que é que vocês fazem com o nosso dinheiro. O que é que vocês torram o nosso dinheiro. Mas não, gente. Lula colocou tudo no sigilo. Hipócrita, né? Durante a campanha eu vou acabar com o sigilo. Aí agora durante o governo é tudo no sigilo. Aquilo que ele tanto criticou é o que ele mais faz durante a sua gestão. Vamos lá, gente. Vou trazer aqui para vocês agora uma matéria da Folha de São Paulo destruindo Lula. É referente a isso aqui, ó. Lula libera 520 milhões para propaganda antes da eleição. Mais que o dobro de Bolsonaro em 2022. Ou seja, o Lula partiu pro tudo ou nada. De quem que é o dinheiro? É do povo. Vamos torrar o dinheiro do povo. Educação? Quem precisa de educação? Segurança pública? Para quem precisa de segurança pública? Saúde? Povo que se lasque. Pega esse dinheiro, vou gastar na eleição. Para eu me perpetuar no poder, para continuar destruindo o Brasil. Sabe quem soltou essa bomba? A Folha de São Paulo. Quando tá na Folha, eles entram em desespero. Vocês sabem disso, que eles leem a Folha de São Paulo. Eles acompanham a Folha de São Paulo. Folha, o Globo, o Estadão. É as mídias que eles acompanham. E tem gente dentro do governo Lula que não gostou nada dessa matéria aqui da Folha de São Paulo, tá? Tá expondo, né, os planos do Lula. Então tá aí. Lula libera 520 milhões, ou seja, R$500 bilhão para propaganda antes da eleição, mais que o dobro de Bolsonaro em 2022. Quem de uma hora dessa dá saudade do Bolsonaro? Dá ou não dá, gente? Tá aqui, ó. Lula exposto na Folha de São Paulo. O governo Lula do PT ampliou despesas em propaganda no primeiro semestre deste ano, às vésperas do início da campanha do presidente à reeleição, e destinou mais que o dobro dos gastos do governo Jair Bolsonaro no mesmo período em 22. Ou seja, nos 6 primeiros meses, o Lula já gastou o dobro do que o Bolsonaro usou nos 6 primeiros meses. A gestão petista já empenhou 520 milhões, ou seja, R$500 bilhão, para a ação do orçamento que é usada principalmente para custear as campanhas publicitárias da Secom. Sempre a Secom, né? Do Sidônio. Gasta, torra. Dinheiro é do povo mesmo. Isso de janeiro a junho, tá? Antes de o calendário eleitoral impor travas, né, aos gastos com comunicação. No ano da última disputa à presidência, Bolsonaro encaminhou 213,5 milhões no mesmo período. Ou seja, esta matéria destruiu o Lula. Destruiu o Lula. O Lula gastou o dobro do que o Bolsonaro gastou. E aí? Quem é o pai dos pobres? Quem realmente se importa com o dinheiro do povo brasileiro? Quem é que tem empatia com o dinheiro do contribuinte? Quem é? Lula ou Bolsonaro? Coloque aqui embaixo aí, gente, tá? O comentário de vocês. Pessoal, o ministro André Mendonça recebeu uma carta. Na hora que eu vi isso aqui, eu pensei, meu Deus do céu. O desespero tomou conta do pai do Vorcaro. Em carta a Mendonça, pai de Vorcaro diz que está apertado
financeiramente, faz parte do reino de Deus e que não é de nenhuma máfia. Agora, o ponto em que ele diz que está apertado, aí não, aí pegou pesado, aí pegou muito pesado, né? Ou seja, ele esperneou, gritou, deu surto dentro da prisão, se descabelou, mas mesmo assim a prisão foi mantida pelo STF. Não porque o Gilmar Mendes quer, que ele votou para prisão domiciliar, né? Mas o relator, ministro André Mendonça, teve essa vitória e a prisão do pai do Vorcaro foi mantida. Vitória do ministro André Mendonça sobre o Gilmar Mendes, que foi o único, né, a votar pela domiciliar para soltura, né? Para domiciliar do pai do Vorcaro. Único que votou pela domiciliar, Gilmar Mendes. André Mendonça, então, teve essa vitória, a prisão dele foi mantida, e ele surtou, achou que com uma cartinha... Ah, não! Tá bom, tadinho. Acho que ele pensou que o Mendonça ia... Tadinho, né? Ele não é de máfia, ele é de Deus. Não, solta, põe ele na rua. Oh, meu Deus. Eu conto, vocês contam pra ele, gente. Que André Mendonça, com ele, a situação é bem diferente. Não vou nem continuar aqui com o restante da matéria, tá? Ou seja, a prisão foi mantida e vai continuar preso. Agora, gente, tá? Mais uma notícia terrível pro Lula, gente, tá? O aliado dele, aquele que foi preso, inclusive na época o Lula foi avisado, no momento em que ele foi avisado, né, dessa prisão aqui, o PT entrou em desespero, né? Tanto é que depois aqui ele pediu afastamento do PT, né? Lula, quando foi avisado aqui da prisão do vereador petista com envolvimento para lavar dinheiro para o PCC, para o Comando Organizado, o Lula ficou desesperado. Inclusive saiu na imprensa que o Lula estava muito preocupado, na verdade desesperado, né? Com a possibilidade do Flávio Bolsonaro usar essa prisão aqui contra o Lula, né? E o Flávio Bolsonaro fez questão de gravar vídeo sobre essa prisão. Para desespero do Lula, o Flávio Bolsonaro fez o vídeo. E agora, gente, tá? Veja, recentemente eu trouxe essa manchete aqui para vocês. Preso por suspeita de lavar dinheiro do PCC, petista, alegou pobreza à justiça. Tadinho, alegou para a justiça que é pobre, tá sem dinheiro, tadinho. Mas aí, essa mesma imprensa veio e desmascarou o petista aliado do Lula. Tá aqui. Vereador do PT preso por ligação com o PCC, com crime organizado, acumula imóveis milionários. Ou seja, ele não é nada pobre. Ele não está passando por dificuldade financeira. Na verdade, ele tem um patrimônio milionário. Também o cara envolvido com o PCC, segundo as investigações, crime organizado. Tá aqui, segundo aqui a matéria, isso aqui é um imóvel que ele possui em São Paulo. Segundo aqui a matéria, ele possui, tá aqui, ó, apartamento, Tatuapé, ó. Segundo aqui a matéria, ele possui um apartamento, tá aqui ó, a matéria, ó, lê aqui em cima, de R$820 mil. Mas, segundo aí a imprensa, pode ser que o valor seja muito maior. Então tá aí, um em São Paulo, depois um em Minas Gerais, ó. Foi descoberto também um imóvel em Extrema, em Minas Gerais, gente. Tá aqui, imóvel. Isso aqui vocês acham que a pessoa que tem isso aqui é uma pessoa pobre, gente? É. Tá aqui. Além de tudo isso, tem mais coisa que a polícia descobriu. Faço questão de trazer. Além do apartamento em Tatuapé, né, e do sítio de Minas Gerais, a investigação identificou, então, além do apartamento em Tatuapé, além do sítio aqui de Minas Gerais, desses dois imóveis, ele também tem outros vários imóveis. E segundo aqui, ó, o Metrópolis pode chegar a 3,6 milhões os imóveis dele. Tá aqui, ó. Entre esses imóveis estão um apartamento na Vila Madalena de São Paulo, avaliado em quase 600 mil. Outro apartamento na Vila Maria, estimado em 430 mil. Um imóvel, né, em Juqueí, né,
Em São Sebastião de São Paulo, estimado em 800 mil. Apartamento em Tatuapé, avaliado em pelo menos 1,6 milhão. E o terreno rural em Extrema, que eu coloquei a foto aqui, a imagem para vocês, ele declarou 200 mil, né? Mas com certeza deve ser um valor muito, muito maior. Tá aí, gente, tá? E ele alega que não tem dinheiro para IPTU. Gente, tá, dinheiro tá pobrinho, tá? O imóvel localizado na Vila Madalena de São Paulo também aparece na investigação, mas não entrou na estimativa por não haver avaliação disponível. Esse apartamento é alvo de cobrança de IPTU pela prefeitura. Sanival alegou não ter recursos para arcar com as despesas do processo. Não tem dinheiro, tadinho. E aí? Depois de tudo que foi revelado aqui, o petista preso, aliado do Lula, vereador, petista, preso por envolvimento, por lavar dinheiro, né? Ele está sendo investigado supostamente por lavar dinheiro por crime organizado. Vocês acham que tá pobrinho, gente? Não tem dinheiro? E aí, gente? Uma notícia terrível pro Lula atrás da outra, né? Além do Jacques Wagner, o petista aqui dando um problema atrás do outro pro Lula. Porque isso aqui, gente, é parlamentar do PT, PT é do Lula, é envolvido até o talo com crime organizado, PCC. E, gente, o grande desespero do Lula é o Flávio Bolsonaro, que deve usar isso aqui muito durante a campanha. Eu já consigo imaginar nos debates presidenciais o Flávio Bolsonaro esfregando tudo isso aqui na cara do Lula. O que é que vocês acham que o Lula vai fazer? Desesperar. Uma notícia bombástica, gente, tá? Que deixou o Lula desesperado. Lula vai perder 2 governadores. E a informação que acaba de chegar é que a equipe de campanha do Lula, gente, está se descabelando, tão desesperados. Lula, então, é reunião às pressas, Lula agressivo em reunião, Lula tá nervoso com esta informação aqui que acabou de chegar. A situação do Lula tá terrível e Lula ainda vai perder 2 governadores. Acabou pro Lula, gente. Acabou pro Lula. Vocês vão ter acesso à informação completa, vejam só. Fala, meus amigos, beleza? A coisa não tá muito fácil para Lula no Nordeste, não. Na verdade, eu diria que não tá fácil pro Brasil inteiro. Mas ontem nós vimos a pesquisa BTG Nexus, onde mostra que Lula derreteu 5 pontos no Nordeste, que antes era o bastião inexpugnável do petismo. Era o cinturão vermelho que protegia Lula e os seus comparsas de derrotas eleitorais. Parece que a coisa está mudando. E a galera tem colocado a culpa no Jacques Wagner, o caso do Jacques Master, porque isso respingou em Lula, etc e tal. Bom, eu acho que alguma coisa sim respingou em Lula, mas o principal não é isso não. O principal é as pessoas irem nos supermercados e não conseguirem comprar aquilo que elas desejam, porque a carestia, a inflação está altíssima e o povo está passando fome. E isso se reflete em 2 estados importantes do Nordeste, a Bahia e o Ceará, onde o PT corre o risco de não reeleger esses governadores. Na Bahia, como vocês sabem, é o ACM Neto que está na frente das pesquisas. Na última pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, o ACM Neto tinha 47,8% das intenções de voto e o Jerônimo 38%. Ou seja, Neto está disparado na frente porque a Bahia já não aguenta mais tanta insegurança e também passando fome. No Ceará não é muito diferente. A insegurança campeia, os cearenses estão ao Deus dará. A gente viu as denúncias aí recentes do André Fernandes, o deputado federal, mostrando aquela plantação de pamonha, aonde a polícia fez um trabalho porco e parcial. A maioria da plantação estava lá, fardos e fardos de pamonha ali, prontos para o consumo, que a polícia não levou celular, não levou livro de anotação, não levou nada. E isso, evidentemente, além da carestia e da inflação, vai refletir nos números para a reeleição do Elmano de Freitas. Todo mundo sabe que lá no Ceará, o Ciro Gomes está ganhando as pesquisas, já tem um tempo, né? Segundo a Atlas Intel, no segundo turno, Ciro aparece com 53,2% contra 44,9% do governador. Ou seja, o governador que tem a máquina na mão, que tem o dinheiro para torrar, está tomando uma surra do Ciro Gomes. Então esses 2 estados é um reflexo do que está acontecendo no Brasil inteiro, principalmente no Nordeste, onde o povo já não aguenta mais o PT. Tem muito petista no Nordeste? Tem. Eu sou baiano e sei do que eu estou falando. Mas eu também sei que o baiano está indignado. Porque se o baiano tivesse assim tão feliz com o PT, a Semineto não estava disparado na frente nas pesquisas. Então, pelo menos nesses 2 estados, Bahia e Ceará,
a coisa não vai ser fácil para Lula lá não. Inclusive na Bahia, essa semana, Lula cancelou uma caminhada que faria com Jacques Master e com Rui Costa, o futuro investigado nessa operação Master, porque todo mundo sabe que o Rui Costa tem culpa no cartório. Enfim, esses são os números, eu não vou ficar brigando com o número. Bahia e Ceará vão dar as costas para o PT, pelo menos no governo do estado. E eu espero que isso se reflita também na campanha presidencial, que o nordestino acorde. Lula é um vagabundo, ladrão e mentiroso que não merece estar na presidência da República, e o meu sofrido povo nordestino não pode compactuar mais com isso. Está na hora de abrir os olhos, e pelo menos em 2 estados parece que isso está acontecendo. É isso, meus amigos. Deixa aí nos comentários o que é que vocês acham dessa situação, especificamente da Bahia e também do Ceará. E se vocês ainda não se inscreveram nos meus canais... Gente, tá aí. Rico tá furioso com o Lula, hein? Meu Deus, desceu duríssimas críticas. Então quer dizer que o Lula também está sendo abandonado na Bahia e no Ceará. Na Bahia, gente, depois do escândalo do caso do Jacques Wagner, eu já tinha dito para vocês aqui no canal, gente, tá? Aguardem que após a Polícia Federal fazer busca e apreensão na casa do Jacques Wagner, após a Polícia Federal divulgar aí apartamento de 9 milhões, apartamento de 9 milhões e meio, né? Após a denúncia de que a Nora havia recebido pagamento de 11 milhões no Vocari, eu disse para vocês que isso aqui ia respingar no Lula e aconteceu. O que eu disse está se confirmando. Eu disse que essa conta ia cair no colo do Lula. Eu disse para vocês, gente, tá? E dentro do governo Lula, o Jacques Wagner já é considerado um morto político. Aliados do Lula não querem nem ouvir falar em Jacques Wagner. Eu acho que logo, logo até o Lula. Porque eles consideram o Jacques Wagner um morto político. Para eles, acabou a vida política do Jacques Wagner. Só que o grande problema, o desespero mesmo, é do Jacques Wagner enterrar o nome do Lula também. Que parece, depois aí dessa última pesquisa, é o que está acontecendo. Jacques Wagner, para desespero da esquerdalhada, que é considerado um morto político por gente integrante de dentro do governo Lula, parece que também está enterrando Lula da Silva politicamente, se é que vocês me entendem, gente, tá? Depois aqui dessas novas pesquisas reveladas, eu não tenho a menor sombra de dúvida. O povo nordestino está acordando. Entra ano e sai ano, é PT comandando o Nordeste, é na Bahia, é no Ceará, entra ano e sai ano. Aí você vai ver o índice de criminalidade, da bandidagem, onde que os bandidos mais dominam, é no Nordeste. É na Bahia, no Ceará, é no Nordeste. Sempre governados pelo PT. Onde tem dedo do PT, é tudo destruído. Miséria, gente, tá? O povo nordestino vive na miséria. Graças a Deus, eles estão acordando, gente, tá? A gente vê outros estados aí, né, prosperando, evoluindo. Claro que longe da perfeição. Estados de direita evoluindo, crescendo, prosperando, as pessoas, né, indo pra frente. E quando você vê estados governados por por governador de direita, aí quando você vai olhar para o Ceará, para o Nordeste, lá para a Bahia, o que é que você vê? Índice de criminalidade pela hora da morte, pessoas passando por necessidade. É uma catástrofe. Tudo que o Lula, tudo que o PT põe a mão. Tomara que agora eles acordem. Pelo amor de Deus, povo nordestino, acordem. Lula e o PT tá na presidência da República há praticamente 20 anos. O que é que melhorou nesse país? Me fala, gente. O que é que melhorou? Principalmente pro povo nordestino. O que é que melhorou para vocês, povo nordestino? Acordem. Vejam o que o Lula fez com a economia do Brasil. Vejam o rombo nas contas públicas que o Lula fez. Vejam o rombo nas estatais. Acordem, povo nordestino. Dá tempo. E essa é a hora. Essa é a hora. Esse é o momento de vocês darem o troco no Lula.
Esse é o momento de vocês descartarem o Lula, como se fosse um lixo descartável mesmo. Esse é o momento. Essa aqui é a grande oportunidade que Deus está dando para vocês. Flávio Bolsonaro. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Agora, gente, larguem tudo que vocês estão fazendo. Tudo, absolutamente tudo. Senta, fica bem confortável. Ó, já pega aqui ó, o cafezinho de vocês, ó. Por quê, gente, tá? O senador Marcos Duval acabou de explodir uma bomba, principalmente contra o ministro Alexandre de Moraes. É muito grave o que o senador Marcos Duval acabou de explodir contra o Moraes. É muito grave, gente, tá? Vocês se lembram daquela inserção de dados falsos no sistema, né, dos Estados Unidos, que ensejou possivelmente numa falsa entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos, que resultou, né, no Alexandre de Moraes decretando a prisão do Felipe Martins? Aquilo ali, gente, tá? Vem sendo investigado, não só aqui no Brasil, mas principalmente lá pelo governo americano. E descobriram, segundo o senador Marcos Duval, eles descobriram quem foi e a mando de quem aqueles dados falsos, supostamente falsos, segundo aqui o senador, quem foi e a mando de quem que mandou inserir aqueles dados falsos lá no sistema de imigração dos Estados Unidos. É muito grave, é muito grave. Vejam só. Lista de situações que a gente tem para enfrentar. E tem uma lista de situações que a gente tem para enfrentar. Porque, por exemplo, a gente tem Hugo Carvajal, que vai contar coisas sobre esse governo, né? Tem esse general venezuelano, tem coisa para contar. Nós temos, Duval, os delatores da USAID, que vão delatar também e vão contar o quanto despejaram de dinheiro aqui para interferir nas eleições de 2022 em especial. Bom, a gente tem muita coisa para acontecer ainda, Duval. Olha, eu tenho mais uma informação. O caso Felipe Martins. Exato. Se vocês não sabem, fiquem sabendo. Já foi feita a delação premiada e o brasileiro que tem dupla cidadania, que é americano e brasileiro, e que trabalhava no órgão da imigração americana, já disse que foi a mando do assessor do gabinete de Alexandre de Moraes, que é primo dele de sangue, que pediu para que ele fizesse essa alteração, essa manipulação da entrada do Felipe Martins com o apoio do Alexandre e do governo Biden. Tá aí a notícia para vocês, se você não chegou indo para a imprensa, tá em primeira mão, já está comprovado que o pedido surgiu do gabinete do Alexandre de Moraes, do seu assessor direto, que é primo desse rapaz que tem a dupla cidadania nos Estados Unidos. Então, isso é gravíssimo, Duval. Isso é gravíssimo, hein? Muito. Isso comprovado. Isso eu escutei de lá. De lá enviaram para mim. Não é ouvir dizer e nem achismo. Então, o nome desse assessor ainda vai ser colocado em público. Eu tô chocada com isso aqui. Vocês viram que até o Alexandre Pitoli fez questão de frisar. Senador, isso é gravíssimo. Isso é grave. Isso que você acabou de expor, isso que você acabou de revelar, é grave. Eu tô chocada com isso aqui, gente. Então, segundo o senador Marcos Duval, o cara que inseriu os dados falsos do Felipe Martins lá, né, no sistema migratório dos Estados Unidos, à época ainda era o governo Joe Biden, isso tudo foi ordem de uma pessoa de dentro do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. E depois o Moraes decretou a prisão do Felipe Martins. Meu Deus do céu, gente. Eu tô aqui em estado de choque com essa bomba. Eu vou ficar acompanhando isso aqui, gente, tá? Se inscreva no canal. Eu vou continuar acompanhando. Assim que surgir novas informações, eu venho correndo trazer pra vocês. Eu imagino que o governo americano deve estar implodindo. Isso é um crime muito grave. Falsificação de dados em sistema imigratório dos Estados Unidos. Vocês têm noção, gente, da gravidade disso aqui? Do que o governo americano deve fazer com essa informação?